E tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma série de vídeos que se chama 30 dias para 35. E eu quero compartilhar com você um pouquinho dos pensamentos de uma mulher que está prestes a completar 35 anos. Isso mesmo que você ouviu. Meu nome é Ana Carolina, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui você vai ver um pouco de escrita, leitura, sobre como levar uma vida leve buscando ao Senhor. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre autoconhecimento. Bom, quando eu pensei em trazer essa série para o canal, eu fiquei pensando lá nos meus 30 anos, quando eu pensava em fazer 30 anos, ou quando eu pensava em fazer 25 anos, quando eu pensava em fazer 20 anos, e agora que eu estou prestes a fazer 35 anos. E a nossa mente muda muito. E o que é melhor disso tudo é que nesse processo eu fui aprendendo a me conhecer, a saber o que eu gosto, o que eu não gosto, a entender os meus momentos, né, os momentos que eu estou bem, que eu não estou bem. Mas eu vejo que acima de tudo, nesse período, né, eu falei lá dos meus 20 anos e eu tenho falado ultimamente muito com as pessoas que eu sonhava em estar casada com 20 anos de idade. Era um sonho meu de menina, né? Eu pensava que com 20 anos eu já estaria casada, que muito rápido eu iria constituir uma família, mas hoje eu tenho 35, vou fazer 35 e eu ainda não sou casada, eu ainda não tenho filhos, não tenho uma profissão de sucesso, né, vou dizer assim, mas eu tenho sim uma formação, que é a formação que Deus me deu, tenho a outra formação que eu estou me encaminhando nela, que foi um presente que o Senhor me deu nesse ano, realizando um sonho meu, e várias outras coisas no meio desse caminho que o Senhor foi acrescentando. Nesse processo eu fui me conhecendo, e melhor de tudo isso, eu conheci o Senhor. Conheci o Senhor com 22 anos. Então eu tenho aí 11 anos, né, de caminhada com Cristo, e sou muito feliz por isso. E nesse tempo eu aprendi muito sobre quem eu sou, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós conhecemos quem nós somos. E acho que isso foi fundamental para mim, porque eu escuto muitas pessoas e eu vejo que as pessoas ainda têm muito essa dificuldade, né, de saber o que gosta, o que quer fazer, quem é, né, e é engraçado porque por mais que eu tenha vindo de uma família de pais separados e tenha sido criada só pela minha mãe, eu tive essa facilidade, assim, de me conhecer, principalmente depois da minha conversão. E hoje eu posso dizer, e eu digo assim com toda a alegria do meu coração, que eu sou uma filha muito amada de Deus. E saber disso é o princípio de tudo, porque é quando você entende que você é uma filha amada de Deus, que você não aceita tudo, né? E você se valoriza mais, você conhece também os seus limites, você sabe o que você pode, o que você não pode fazer, até mesmo dentro do que a palavra te orienta. E tem uma frase que eu ouvia muito no início da minha conversão, que é a Bíblia diz quem eu sou, aonde eu vou e o que eu posso fazer. E eu ficava em todo tempo me lembrando dessa palavra e falando com o Senhor, né? O Senhor diz, a tua palavra diz quem eu sou, né? Então, eu sou o que a tua palavra diz que eu sou.
a tua palavra diz aonde eu posso ir. Então, se você tá vendo um outro caminho, um caminho que não é bom, não é o caminho que Deus tem para você. E a tua palavra diz que eu posso fazer, né? E se você tá vendo que aquilo que você está fazendo, que outras pessoas te convidam para fazer, não está de acordo com o que a palavra de Deus diz, você também não deve fazer. E tudo isso faz parte do seu processo de autoconhecimento. E uma coisa também que foi assim fundamental para mim foi o tempo que eu fiquei sozinha. Porque quando a gente se afasta um pouco, né, eu vou dizer assim, de multidão, de pessoas ao nosso redor, que você tem aquele momento que é só seu e Deus, né, e de Deus, você começa a fazer questionamentos que talvez você não faria se tivesse um monte de vozes na sua cabeça. Então, no processo de autoconhecimento, é muito importante que você tenha esse tempo para você também, né? Esse tempo a sós, esse tempo de meditação, esse tempo também de leitura, meditação da palavra, de oração. E é algo que eu posso dizer hoje para vocês que fez toda a diferença para mim, porque eu sou apaixonada por oração, por falar sobre oração. E eu mergulhei na oração assim que eu me converti. E foi muito a partir disso que eu fui me conhecendo, eu vi Deus assim me transformando, sarando muitas feridas, me libertando de coisas que não eram boas, agradáveis, aquilo que a palavra diz. E eu estou em processo, né? Nós estamos em processo. Eu penso que o processo de autoconhecimento, ele é contínuo. E eu falei essa semana com uma pessoa que mudar muda a gente. E na mesma hora ela ficou pensando assim, ela falou assim, nossa, eu gostei dessa frase. É verdade, porque nós estamos nesse processo de mudança. Às vezes você vai mudar de cidade, vai mudar de estado, vai mudar de país e alguma coisa vai mudar dentro de você. Mas você só vai perceber isso se você tiver esse tempo para você, se você entender que você precisa se autoconhecer e pensar assim, poxa, o que mudou em mim? Como que eu mudei? Né, de 20 até 35 anos, são 15 anos, como que eu mudei em 15 anos? E se permitir viver isso, porque o processo de autoconhecimento, ele é um processo que exige também permissão. Eu preciso me permitir, né, me permitir mudar, me permitir me conhecer, saber o que eu gosto, né, me perguntar, falar, poxa, o que eu gosto? Porque é muito fácil as pessoas dizerem o que nós gostamos, o que nós temos que fazer, para onde nós temos que ir. E muitas vezes algumas pessoas vão aceitando isso, e vão se apagando e vão perdendo a sua identidade. E chega um momento que a pessoa não sabe, né? Às vezes ela até acha que aquilo que a outra pessoa está fazendo é o que ela gosta. Mas quando você passa por esse processo, você percebe realmente, não, isso eu gosto. E você começa até a falar alguns nãos. Isso eu aprendi também. Falar não para as coisas que você não gosta, para as coisas que você não aceita, para as coisas que você não concorda, né? E você vê que você fazer isso é libertador. É um processo assim que não tem como explicar, é só você vivendo realmente, mas que vale muito a pena. Então, eu queria compartilhar um pouquinho também com vocês, porque talvez tenham outras pessoas passando pelo que eu passei, ou vão passar pelo que eu passei, e se identifiquem com esse vídeo, se identifiquem com o que eu estou falando aqui, e que você deixe também o seu comentário,
dizendo se você já passou por esse processo de autoconhecimento, ou se você está passando, se você se conhece, né? E conte um pouquinho de você também. Eu quero compartilhar aqui nessa série um pouquinho das coisas que eu penso nesses 35 anos, e eu espero que seja abençoador para você que está assistindo e que de alguma forma isso também te faça refletir. E eu espero que nos próximos 5 anos eu já retorne aqui para assistir esse vídeo e grave um outro vídeo falando para você o quanto que eu mudei, porque com certeza daqui a 5 anos você já vai ver aqui uma outra Ana Carolina. E eu te agradeço, né, por acompanhar o canal, por deixar o seu comentário, por curtir, deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas. E isso é muito bom, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e ele espalha o conteúdo para mais pessoas, para que mais vidas sejam abençoadas. Então é isso. Se esse vídeo de alguma forma fez sentido e foi relevante para você, que você possa compartilhá-lo também com outras pessoas, deixar o seu comentário, seguir o canal se você é novo no canal. E até amanhã. Tchau, tchau.